Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta, o primeiro programa do mês de setembro de 2025. Este mês festivo, onde no próximo dia 21 Guariba completa 130 anos. E é por isso que esse mês a nossa programação é especial e o cenário do nosso programa hoje é externo. Nós estamos na Praça da Luz, próximo à Avenida Ernesto de Ângeles, como vocês podem ver, o nosso famoso estradão. Estamos então prestigiando esta área da cidade neste primeiro programa do mês para falar de um assunto muito importante. O mês de setembro é considerado o Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio. Vários meses no decorrer do ano são destinados à saúde mental e esse assunto deve ser comentado todos os dias. É por isso, como uma forma de presentear a nossa população guaribense, que a gente preza tanto, que hoje nós estamos com a Ilza Dantas, que é a coordenadora do CAPES de Guariba. Ilza, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Para mim é um prazer, sempre. Ilza, nós conhecemos o trabalho de excelência que o CAPES desenvolve. O CAPES, todos os meses, todos os dias do ano, ele atua com maestria, mas este mês vocês estão desenvolvendo ações especiais. Sim. Então, primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? E é um prazer, como você disse, mostrar a nossa Guariba. Talvez muitas pessoas não tenham essa oportunidade de conhecer o em volta de Guariba. Então, assim, o Estradão, a Praça da Luz, a academia, o CAPES, são instituições que tem e que às vezes muita gente não conhece. E eu particularmente, valorizo muito esse território. Por quê? Porque é aqui que eu trabalho, aqui que está a nossa família, né, Fabiana? Com Sua família está certeza. aqui, a minha está um pouco para baixo. 130 anos. É festa, porém a gente está passando por um momento, não só Guariba, o mundo está passando por uma crise de tristeza, por uma crise de saúde mental. Então todo mundo agora fala sobre saúde mental. Mas o que é saúde mental? É ter uma saúde num todo. Quando a sua parte psíquica não está bem, o resto não fica bem. Então, o que nós costumamos fazer? A gente sempre dedicou o Setembro Amarelo. Só que depois da pandemia, Fabiana, não é mais o Setembro Amarelo. É o janeiro, é o fevereiro, é o março, é o abril, é o ano que a gente percebeu o maior número de tentativas de suicídio, de planejamento, de automutilação. Depois da pandemia, algo deixou o ser humano muito frágil. Talvez o medo de saber que pode ser, estou aqui agora, daqui a pouco não sei, estou falando por mim. Então, qual é a nossa preocupação enquanto CAPES? Nós estamos aqui, isso aqui é vida. Vida. Muitos médicos hoje estão trocando medicação por caminhada, sol, natureza. Você vê que existe vida, porque se você perder isso, você perde tudo, né? E o setembro não dá para esperar, né? Como a gente está falando de vida e a gente está com esse ano, depois da Páscoa, fez um boom. Nós ficamos muito preocupados. O que está deixando as pessoas tão entristecidas, que o que está fazendo, causando esse sofrimento, que ela quer uma outra dor tirar que ela está sentindo. E aí ela dá fim à sua vida, ou tenta, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, falar muito nisso. Isso daqui, esse é o momento de divulgar. Nós não estamos divulgando o suicídio, nós estamos dando visibilidade para a promoção à vida, porque o que a gente quer é que todo mundo tenha vida e que seja feliz e que fique bem.
E que se alguém não está bem, que ele procure ajuda, porque não é vergonha não estar bem. Ao contrário, você pode não estar bem, então procure ajuda. A gente costuma falar que o Setembro Amarelo, e agora eu falo o ano todo amarelo, que é uma cor que você tem que prestar atenção, é isso. Preste atenção ao seu redor. Talvez o seu ente querido não esteja bem, você não está olhando, porque os sinais são mínimos, mas a gente da correria às vezes não percebe. E o amarelo de você ter essa atenção, e que não seja só agora, que seja direto. Depois que houve a pandemia, o nosso cuidado com o outro, se já existia, agora tem que ser dobrado, muito. E essa questão da pandemia, pessoal, o que aconteceu foi uma troca, né, Ilza? A pandemia do Covid passou e instalou-se uma pandemia de saúde mental no mundo. Eu estava pesquisando até antes de conversar com você, a OMS, ela aponta que 11,4 milhões de brasileiros hoje sofrem de depressão. E a depressão é algo muito particular, como você falou dos sintomas, dos sinais serem sutis. Cada pessoa se comporta de um jeito. Às vezes alguém comete suicídio, a gente fala assim, nossa, eu vi ele ontem na rua sorrindo, estava tão bem. A gente não pode olhar a aparência, a gente tem que olhar o ser humano como um todo, porque ele é um todo, né? Essa é a nossa preocupação. E assim, a preocupação de você levar além e divulgar e dar visibilidade para o falar. O falar. Não tem como você promover e prevenir a vida se você não falar. E a pessoa que está com depressão, a pessoa que está com aquela dor, com aquela tristeza, trancada no seu quarto, ou até mesmo trabalhando normal. Só que quando ela chega na casa, ela está trabalhando como um robô. Tá? Quando ela chega na casa dela, ela vai ter o momento dela. Então, ela precisa falar. Aí a gente entra numa outra questão, Fabiana, a família. Porque o falar te dá uma resposta. Fabiana, eu tô cansada, não tenho perspectiva de vida, eu quero dormir e não quero acordar, eu só quero dormir. São sinais de alarme. Por que isso? Eu não vejo graça em nada. São pequenas palavras que você pode ver que a pessoa não está bem, tá? E o falar é o que vai ajudar ela a não fazer algo contra a própria vida. Só que para falar, você tem que ter confiança no outro. Você tem que sentir que tem um vínculo. Você tem que saber que você vai falar o que você quiser e não vai ter julgamento e nem crítica. Porque do contrário, você piora a situação da pessoa. Por isso que a gente entra na questão da família. A família é a base da nossa vida, né? Nós, seres humanos, vivemos em sociedade, em comunidade. E nós somos emoção. E se você não tem dentro da sua casa um vínculo, um apoio, um carinho, uma atenção, você não vai falar. Mas às vezes você tem um professor, um coordenador, um amigo. Porque deve ser muito difícil viver sozinho. Cada um deve ter alguém. E se não tiver, estamos aqui, tá? Então assim, falar. A única maneira que a gente tem de poder ajudar o outro, quando ele está com pensamento, com planejamento, pesquisando, é falando. Ele tem que verbalizar, eu não estou bem, já tá bom. Porque ele não vai conseguir, igual eu e você estamos aqui falando. Ele vai falar poucas coisas. E aí você que vai ter que ter a delicadeza de perceber que aquela pouca coisa ele está te pedindo uma ajuda. E qual é essa ajuda? Escutar, acolher sem julgamento, sem criticar. Para você, às vezes, é o cúmulo do absurdo, mas ele está passando por aquilo e você não sabe a dor que ele está sentindo. Então escute, acolha, não julgue. E o que você vai fazer? Você vai conversar com a pessoa, oferecer uma palavra amiga, mas nunca de julgamento, vai perguntar se
tem liberdade para te ajudar? Posso falar com alguém da sua família, com um conhecido, com um amigo? Ou então, vamos procurar um profissional? Porque às vezes você vai procurar ou falar com alguém que às vezes não vai saber te ajudar. E se você criticar, recriminar, você vai estar fortalecendo a tristeza dele e vai incentivar ele a fazer. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que você fale, mas fale com alguém que vai realmente te escutar e te acolher. Então vamos procurar um profissional? Guariba, nós temos uma cidade privilegiada com a saúde, né? Então eu falo que a administração, a saúde, eu particularmente não tenho do que reclamar. A gente tem várias unidades de saúde no município, tem ambulatório, tem o CAPS. Então assim, eu preciso de ajuda, existem referências. Você pode ir em qualquer unidade de saúde que você tenha um conhecimento com um professor, com um coordenador. Você pode ir numa unidade de saúde, você pode ir em um órgão do SUAS. Então são vários locais que tem para te acolher. Isso é muito importante, pessoal, porque ninguém desses órgãos de saúde vai te julgar, porque nós sabemos que existe ainda, hoje é mais raro, mas ainda existem núcleos familiares que têm muitos tabus em falarem sobre alguns assuntos. Aqui nós não vamos falar sobre suicídio, aqui não se fala de câncer, aqui não se fala de sexo. Mas são coisas que precisam ser ditas. Como eu vou explicar para uma pessoa algo sem falar daquilo? E se de repente você pertence a um núcleo familiar desse, não tem problema. A pessoa não age assim por mal, é uma questão cultural. Mas nós temos profissionais assim como a Ilza que pode te ouvir, te estender a mão, e se ela em si não vai ter as condições de te ajudar, ela vai te conduzir para o profissional que te ajude. Isso, que é esse o nosso objetivo, né? Todo dia. Então eu falo que a gente tem que estar lutando pela vida todos os dias, 24 horas por dia. Porque você não sabe aonde está o sofredor. Ele pode estar em qualquer casa, na minha, na sua. E a família, nesse quesito, ela é muito importante. A família, mas a família, aquela família que não precisa ser estruturada. Papai, mamãe, filhinho, como a família tradicional que a gente está acostumado. Eu falo que família são laços de sentimentos. Você pode morar na mesma casa que uma pessoa e não ter identificação com ela, mas você tem com outra. Então isso é que conta. Para você, quem é a sua família? Quem é o seu suporte? Numa hora de desespero, quem você pode recorrer? Então a gente tem sempre que ter essa pessoa. Precisa, senão é muito triste, muito difícil. Mas a família, ela precisa cuidar do seu ente querido num todo. A pessoa tem que ter uma espiritualidade. Eu não estou falando de uma ou outra religião ou igreja. Eu estou falando que a espiritualidade, ela te dá esperança. E se você tem esperança, você quer viver. Agora, quando você perde o estímulo de viver, você não sabe por que viver. Você não tem uma espiritualidade que te dá uma esperança, que te dá uma luz. Realmente é muito difícil. Como que você vai sair de uma tristeza, de uma depressão, de uma dificuldade? Porque todo mundo tem. Cada pessoa entra na depressão ou tem esses pensamentos, ou se isola, ou se machuca, porque ela está sofrendo. Perdeu um relacionamento, um pet, um emprego, um dinheiro, um familiar. Então são coisas que talvez para mim isso não cause nada, mas você é outro ser humano e isso causa em você. Você deprime, você planeja e às vezes você consegue executar. Felizmente, o número de concretos é menor do que o número de tentativas. Porém, podia ser menor ainda, porque poderia nem existir. Porque tirar uma vida, você chegar a ponto de tirar a tua própria vida, deve ser uma dor muito grande que você está passando. Porque aí você fala, a hora que eu conseguir, vou parar de sofrer. Então, por isso que a gente não pode julgar, Fabiana. Eu falo que na saúde mental,
A gente tem que trabalhar com empatia, com respeito, com carinho. A gente não tem religião, a gente não tem política, a gente não tem time de futebol. Nós estamos ali para o outro, porque ele vai vir com gênero, com religião, com tabus, com preconceito. Mas o que conta de tudo isso? É a pessoa que está na minha frente, que está precisando de ajuda e que a gente pode ajudar. Então eu quero que não só esse setembro festivo de Guariba, mas que todos os dias as pessoas que estão aí em casa, que tem um ente querido, que tem um amigo, que tem um conhecido e percebe que está diferente, que ele está mudado, que ele está isolado, ou o semblante está entristecido, ou como? Perder um pet, perder uma pessoa da família. Observe, está corrido para todo mundo, mas observe a pessoa que está com você. No observar, você vai conseguir perceber, mas você tem que estar observando. Na correria do dia a dia, como está tudo, se você não parar, você não vai perceber que às vezes do seu lado tem uma pessoa sofrendo. E você não está, às vezes você está ajudando outra lá fora e o seu está sofrendo, porque você não está vendo. E uma coisa também muito interessante de nós mencionarmos é o seguinte: procure ajuda antes de tentar alguma coisa. Porque vai que esse tentar dá certo e não tem volta. Não tem volta. Porque às vezes nós conversamos com pessoas que já tentaram e que graças a Deus o ato não foi concretizado e que depois buscou o tratamento e que se arrepende amargamente. Imagine se tivesse conseguido, não teria chance do arrependimento e de continuar a viver. Né? Porque a gente tem uma proposta de vida. E a nossa proposta não é de morte, é de vida. Então assim, vocês vão falar de suicídio? Não. Nós estamos falando de vida. Porque é igual o tabu do sexo, da droga. Nós não estamos promovendo ela, ao contrário. Nós estamos fazendo prevenção, visibilidade. Você faz ou você usa se você quiser. Sim. Mas a gente tem que mostrar como é o caso da saúde mental. Então, a saúde mental não é um problema de um ou dois. Ela pode acometer qualquer um de nós. Uma depressão, uma crise de pânico, algo mais grave. Eu sofro uma decepção e por algum motivo eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida, mas eu começo a fazer coisas que quem sabe dá certo. Entrar na frente de um carro, beber demais e dirigir. Usar droga. Eu tomo uma medicação, eu tomo tudo. Não estou recriminando, Fabiana. Não estou te julgando. Eu estou te falando que cada ser humano procura uma forma de aliviar o seu sofrimento. Mas a melhor forma de aliviar o sofrimento é falando com alguém que você confie e que vai poder te ajudar. Ele só vai te escutar, ele não vai poder fazer mais nada porque ele não é um formado, um técnico, um profissional. Mas ele vai poder te orientar e te levar. Porque é isso que precisa. Muita coisa, a maioria dos casos, se a gente consegue intervir antes, é bem sucedido. A pessoa vai viver feliz da vida por muito tempo. E uma questão muito importante também. Se você sente algum sintoma de depressão, se você já fez um tratamento, de repente se vê numa recaída, fala, eu não vou cuidar, não vou procurar ajuda, porque eu nunca fiz nada contra a minha própria vida. Eu estou deprimido, mas eu nunca tentei nada contra eu mesma. Você está equivocado. Por quê? A pessoa deprimida, ela pode não tentar nada contra ela mesma, só que tudo que passa na mente acaba somatizando no corpo. Exatamente. E ela pode desenvolver alguma doença. É o que eu, Ilza, dentro de ser leiga na área da saúde, eu costumo dizer que é o suicídio involuntário. A pessoa acaba se entregando e morrendo. O suicídio involuntário. A bebida descompassada, tá? Então, assim,
eu vou beber para esquecer. É um suicídio involuntário. Você pegar um carro bêbado, alcoolizado, é um suicídio involuntário. Coisas que, para você, tudo aquilo que é em excesso e que faz mal, você fala, não, mas eu não estou cometendo suicídio, tá? É involuntário, mas você está fazendo. Às vezes a pessoa sente algum problema físico, algum problema de saúde e não vai no médico porque ela está deprimida, não está saindo de casa. Ou seja, ela está boicotando a sua saúde. Isso pode se agravar. E hoje, nos dias de hoje, a sociedade ela quer que você seja validado pelo outro. Então você tem que ser aceito pelo outro. Você tem que seguir a regra da sociedade. Você tem que ter um corpo específico, um cabelo específico, uma roupa específica, um carro específico. Eles querem que você seja validado. Não dá. Mas nem todo mundo tem a maturidade suficiente para viver sem essa validação, porque você não precisa dela. Mas muita gente acha que sim, porque ele quer encaixar naquele mundo daquele amigo, daquela comunidade. Você não precisa ser validado por ninguém, por você. Eu não preciso que alguém fale que eu sou importante. Eu acho que eu sou, eu tenho certeza que eu sou. Mas se o outro não acha, respeito, mas eu sou. Então, hoje o ser humano, a emoção dele está muito complicada, o emocional dele. Ele precisa ser reconhecido, ser validado, só que nesse reconhecimento, nesse validado, às vezes ele se perde, ele se frustra. No frustrar, que é o que a maioria hoje está fazendo, ele não consegue conter toda essa frustração, essa raiva, essa decepção, ele se automutila, ele tenta suicídio, porque ele não está bem, ele não tem uma resposta de acolhimento, de pertencer a algo, a uma família, a um grupo de amigos. Não tem projeto, não tem perspectiva. Então, eu falo que a família, a espiritualidade, o se sentir bem. Eu sou assim. E graças a Deus eu sou assim. E sou feliz assim. Quero mudar algumas coisas, porque a gente sempre quer mudar. Mas que eu mude porque eu quero mudar. Não porque alguém fala que eu tenho que ser daquele jeito. Porque eu vou estar sempre dependendo da opinião do outro. E a opinião do outro pode me levar ao fracasso, a fazer coisas que não é bom para mim. Como nós dissemos no início, este programa é o primeiro de uma programação especial do mês de setembro, aniversário de Guariba, 130 anos no próximo dia 21. Mas tudo o que foi dito sabiamente aqui pela Ilza serve para todos vocês que estão nos assistindo em qualquer cidade. Porque para nós é o que costumamos dizer, todas as vidas importam. Todos os municípios têm o suporte da saúde. Em todo lugar você vai conseguir alguém que vai conseguir te ouvir e vai também te encaminhar para um atendimento especializado. É um programa em homenagem a Guariba, mas acima de tudo em homenagem à vida. A vida, é isso aí. Que fique claro que nós estamos promovendo, divulgando, dando visibilidade para a vida. Vou deixar algumas referências, telefones de contato, né? O SAMU 193, 188 do CVV, o CAPS 3251-5137 e tem os telefones aí das UBSs, mas eu não vou lembrar de todas, mas assim, o importante é, eu estou no momento de sofrimento, eu acho que eu vou fazer alguma coisa comigo, peça ajuda. Eu não tenho uma pessoa, alguém agora para falar, pega o telefone. Liga no CVV. Como muita gente faz. Liga no CVV, liga no SAMU, olha, liga no CAPS, como já aconteceu várias e várias vezes. Olha, eu estou aqui na minha casa, eu estou sentindo um desespero, eu acho que eu vou fazer... Então, não tem uma pessoa específica junto com você, liga para alguém, liga para um amigo, para uma pessoa de referência e peça ajuda. Não deixe aquilo passar, porque você pode
tirar a sua própria vida e você poderia ter pedido ajuda. E não é vergonha pedir ajuda. De jeito nenhum, muito pelo contrário. É um ato de coragem. E o CVV é importante nós ressaltarmos que ele funciona 24 horas por dia. Então, se você não estiver se sentindo bem, pensando em fazer alguma coisa, no meio da noite, por exemplo, quando o CAPS está fechado, liga no CVV, eles vão te auxiliar para você passar essa noite. Eles têm todas as técnicas para te acalmarem e, consequentemente, no dia seguinte, cedinho, você já vai pessoalmente solicitar essa valiosa ajuda. Exatamente. E assim, não fique sozinho. Se você está entristecido, depressivo, com esses pensamentos, não fique sozinho. Porque quando você está na companhia do outro, ele te dá uma força, então você não vai. Então, não fique sozinho, não deixe à disposição objetos que no momento de desespero você possa usar para tirar medicamento, faca, tesouro, um facão, faca, o que seja. Essas coisas a gente já costuma dizer que nas casas deveria ser tudo guardado, porque a gente não sabe quando uma coisa pode acontecer, né? Então, mas eu falo assim, a vida vale a pena, é bom viver. Então, que aquela pessoa que não estiver bem, procure ajuda. E a gente está aqui para isso. Esse programa está para isso, a Fabiana, o Bruno, o CAPS, a Secretaria da Saúde, a administração, nós estamos aqui pela vida. Porque já são 130 anos de Guariba, são vidas. E eu tenho certeza que o que o município de Guariba quer para Guariba é vida e vida, felicidade. Aqui é a cidade primavera. Então a gente tem que, sim, buscar meios de levar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E esse programa faz isso. Ilza, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer falar com você. Hoje, no dia que nós estamos gravando o programa, inclusive, eu já fui no CAPS acompanhar uma pessoa numa consulta. Gostaria de mais uma vez agradecer toda a equipe. Hoje eu tive o privilégio de conhecer a doutora Rívia pessoalmente. Até estava conversando com o Bruno. Que consulta! Que profissional, que ser humano! Nossa, que incrível, incrível! Um ser humano que faz jus à equipe do CAPS, que em seu nome eu gostaria que todos se sentissem abraçados pelo Portal GA, que a gente sabe a importância que vocês têm e nós temos muito orgulho de vocês, tenho certeza disso. E eu agradeço vocês, a oportunidade, a amizade, o apoio. E desculpa, eu não falo palavras técnicas, eu falo aquilo que eu acredito e que eu vivencio no meu dia a dia. Nem nós, a gente tem que falar pro povo. Porque talvez se tivesse aqui um outro profissional, ele estaria, né? Não, eu falo daquilo que é o dia a dia. Como é o nosso trabalho e como a gente faz de verdade, de coração. Não dá para agradar a todos ou para resolver tudo, mas o pouco que a gente consegue já é gratificante. Porque eu falo que um bom dia, por favor, muito obrigada, faz muita diferença no dia a dia. Um parabéns. Um parabéns, né? Então eu falo assim, sou muito grata a vocês, sou muito grata à equipe do CAPS, sou grata à administração, né? E vamos levar a vida adiante, porque ela vale muito a pena. Vale muito a pena, você merece ser feliz e se Deus quiser, no próximo ano nós estaremos aqui novamente para nós comemorarmos então os 131 anos de Guariba, com muita vida. Com muita vida, exatamente. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo, obrigada. Pessoal. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.